Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Educação Especial, Educação do Indivíduo Especial pela Universidade Federal de São Carlos e doutor em Filosofia e História da Educação pela Universidade de Campinas. Atualmente é professor do Departamento de Filosofia e História da Educação da Universidade Estadual de Campinas, o DEF, e coordenador associado do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp. Foi chefe do DEF Unicamp de novembro de 2018 a maio de 2020 e editor da revista StageBR Online, de setembro de 2016 a junho de 2020. Tem experiência na área educacional, com ênfase em fundamentos históricos, filosóficos da educação e gestão de núcleos de acessibilidade no ensino superior. Atualmente tem trabalhado principalmente com a análise dos fundamentos históricos e teóricos, filosóficos subjacentes às problemáticas significativas da produção do conhecimento, das políticas públicas, da formação de professores e da prática pedagógica da área da educação, com ênfase nos temas relativos à educação especial e educação inclusiva. No Tecendo em Reverso de hoje, eu tenho a alegria de conversar com o professor Regis Silva. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Juliana, tudo bem? Que bom tê-lo aqui conosco essa noite. Professor, essa semana, exatamente no dia 21/9, foi o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e pela leitura aí do seu currículo, o público já tem noção de que todo o seu histórico é voltado à educação inclusiva. Você tem um projeto, né, chamado Ingresso e Permanência do Público-Alvo da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva nos cursos de graduação da Unicamp e UFG. E aí, para começo de conversa e nas nossas lutas anticapitalistas, eu gostaria de conversar um pouquinho com você, de pedir algumas explicações aí de como se dá, até para o nosso público tomar conhecimento desse conceito aí de capacitismo social. O que seria isso? Então, é com você. Ok, Juliana. Bom, antes de iniciar a nossa conversa, né, fazer uma rápida audiodescrição. Eu sou branco, tenho cabelo curto, tenho barba, tanto meu cabelo como a minha barba estão parcialmente brancas, né? Estou usando uma camisa cinza, né? Estou falando, né, do escritório da minha casa, e ao fundo, né, tem um guarda-roupa com cor marrom, no tom dourado, e uma parte de uma parede com um quadro branco. Bom, Jânio, antes de qualquer coisa, também agradecer você pelo convite, a oportunidade aí de conversar com você e também aí com as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. O capacitismo, né, é um termo que se refere às atitudes preconceituosas, né, voltadas para as pessoas com deficiência, né? E no caso, né, muitas vezes essa postura das pessoas está relacionada, né, justamente com preconceitos, né, com conceitos que são subjacentes a essas práticas capacitistas, né? E um conceito, né, que muitas vezes está, né, implícito nessas práticas, quer dizer, que orienta essas práticas, né, é o conceito que os indivíduos com deficiência são inferiores, né, ou menos capazes que os demais. E esse conceito, né, fazendo um desdobramento, né, também desse conceito, que a gente tem observado, que muitas vezes ele está fundado, né, numa determinada concepção de deficiência, né, que tende a entender a deficiência como uma tragédia pessoal, né, como uma questão, né, individual, né, que deve ser tratada, né, por profissionais da saúde, principalmente médicos, psicólogos, né, assumem, né, muitas vezes esse entendimento de deficiência como algo naturalizante, né, diante de uma sociedade que é uma sociedade normalizadora, né?
E ao fim e ao cabo, assim, a gente contesta essa concepção, né? A gente contesta essa concepção de deficiência, né? Que fundamenta esse conceito que as pessoas têm, então, em relação àqueles que são considerados deficientes, né? E é isso que nos faz, inclusive, também questionar essas práticas capacitistas, né? Portanto, questionar o capacitismo. Com base principalmente na literatura internacional, né, e nacional, a gente hoje consegue afirmar que essa concepção, né, de deficiência, né, de caráter individualista, medicalizante, né, ela já está superada, né, e está superada por concepções de deficiência que a gente tem chamado de concepções sociais de deficiência, né. Hoje poderia também dizer concepções histórico-sociais de deficiência. Nessa breve conversa nossa, eu vou usar mais o termo concepções sociais de deficiência. E não só, né, concepções sociais de deficiência, mas também concepções sociais ou históricos-sociais de ser humano e sociedade, né? Nesse sentido, eu gostaria de destacar aí a contribuição, né, de um grupo londrino, que é conhecido como Disability Studies, né, ou estudos sociais sobre a deficiência, na qual eles apresentam para nós, né, um entendimento da deficiência, né, que está para além dessa questão médico-clínica e individual, né, mas que eles nos coloca a deficiência, né, sendo compreendida e entendida a partir das relações sociais. Ou seja, a deficiência se dá, né, no modo em que o indivíduo com uma determinada corporalidade, né, estabelece relações, né, com outras pessoas e com a sociedade de um modo geral, né. Um desses teóricos, né, do Disability Studies, né, vai dizer: a deficiência é uma opressão social causada, né, entre aspas, pela anormalidade de um corpo lesado para o trabalho produtivo. Então, a concepção social de deficiência, né, ela vai destacar, né, que antes mesmo da deficiência, o que nós temos é um ser humano, né, um ser humano que se constitui, né, nas relações sociais, né, e na própria constituição das relações sociais desse ser humano, né, existe, né, um outro conceito que é fundamental, que é o conceito da interdependência, né. Nós, enquanto seres humanos, né, nós somos necessariamente interdependentes, né. Nós necessitamos uns dos outros, né. Nós nos constituímos na relação um com os outros. Com efeito, essa ideia, né, de qualquer, né, atributo, seja, né, da nossa própria estrutura, né, anatômica, fisiológica, né, e biológica, ela não é, por si só, individual, né, assim, no sentido restrito do termo, né, ou natural, também no sentido restrito do termo. Então, o ser humano ele se constitui, né, a partir dessa base, né, anatômica, fisiológica, psicológica, biológica, mas também tem um outro elemento fundamental que é o elemento cultural, né, que diz respeito aí às questões das relações sociais que nós vamos constituindo, né, histórica e socialmente. Um outro elemento, né, importante que os teóricos dos Disability Studies vão colocar diz respeito, né, ao fato de que nós, né, vivemos em sociedade, né, dentro de uma determinada estrutura social, né, conforme um determinado modo, né, em que nós organizamos, né, produzimos e reproduzimos as nossas vidas. E nesse sentido, né, atualmente a gente vive na sociedade, né, do capital, né, que é uma sociedade de exploração. Então, para os teóricos
dos haberes estudos, né, a questão da deficiência precisa também ser compreendida, né, nessa estrutura social, de tal modo, né, que eles vão afirmar que as pessoas, né, consideradas com deficiência, elas vão sofrer, né, dessa mesma sociedade um processo, né, de opressão que vai se dar, né, em função da sua condição, né, da sua posição, né, que nós podemos chamar, né, da sua condição de classe nessa sociedade, e também em função da sua condição corporal, né, que nesse caso pode se aproximar ou se afastar, né, de um determinado padrão de normalidade, né, que historicamente foi constituído, né? Então, assim, em síntese, né, o capacitismo, né, ele é uma prática, né, preconceituosa e discriminatória, né, muito em função do fato de que ele parte do pressuposto, né, de uma concepção que é individualizante, né, que é medicalizante, que é naturalizante, né, conforme, né, a estrutura de uma sociedade que também é opressora. Então, nesse sentido, né, é que a gente tem questionado as práticas capacitistas, né, fundamentando em uma outra concepção, né, de deficiência, né, de ser humano e de sociedade, né, entendendo, né, que o ser humano ele não se restringe só à sua estrutura anatomofisiológica, né, psicológica e biológica, né, e fundamentando também no fato, né, que é possível pensar outro tipo de relação, né, com esses corpos, portanto, com essas pessoas, né, também orientando, né, para um outro projeto de sociedade, ou seja, uma sociedade, né, não restrita somente a uma estrutura de exploração, né, de opressão e de normatização, né, dos corpos e das corporalidades. Bom, acho que no primeiro comentário, né, sobre o capacitismo seria nesse sentido. Maravilha, professor. A gente vê nesses tempos, né, de indigência intelectual no qual nós estamos vivendo, o olhar, né, em relação às pessoas, sempre eles, em relação nessa coisa do individual, né, da individualidade, do individualismo, o diferente passa a ser insuficiente em relação a mim, né? Então, isso é muito ruim mesmo, acho que... A gente, desculpa, Juliana, a gente vive um momento, né, assim, de um realismo, né, na filosofia a gente fala assim, de um realismo empírico, né, é o imediato, né, quer dizer, as explicações, né, muitas vezes, sem uma análise e uma compreensão, né, do fato daquilo, né, que a gente está se deparando, né, e acho que em função hoje, né, a gente está falando por meio de um recurso, né, de uma mídia social, né, mas as mídias sociais têm isso, né, elas limitam o número de palavras, né, elas limitam a forma de comunicação, né, e com efeito também o próprio pensamento, né, não só na sua extensão e profundidade, mas muitas vezes também com relação ao tempo, né. E aí, por exemplo, em relação às pessoas, por exemplo, no caso, né, consideradas deficientes, que muitas vezes vão apresentar uma corporalidade, né, que foge ao padrão de normalidade, o que é, vamos dizer assim, mais fácil, mais imediato, né? Ver as dificuldades que essa pessoa tem nas relações sociais, não como algo, né, que está nas relações, mas como algo individual, né? Então, é mais fácil, né, culpabilizar, por exemplo, a pessoa que não se move com as próprias pernas, de repente acessar um andar, né, quer dizer, um prédio, por culpa dela, do que pela ausência, de repente, de uma arquitetura adequada,
né? Seja por meio de rampa, seja por meio do elevador, né? É a mesma coisa que a gente discute quando a gente está tratando a questão da surdez, né? Quer dizer, é muito mais fácil a gente culpabilizar a pessoa, né, por ela não conseguir, quer dizer, se comunicar, né, pela via oral, né, ter o sentido, né, da audição, do que a gente aprender Libras, né, todos nós falarmos por meio das Libras, né. Então, nessa ambiência que nós vivenciamos atualmente, culpabilizar os indivíduos, né, como você chamava a atenção, né, a partir de um fetiche da individualidade, né, muitas vezes acaba sendo mais fácil, mais cômodo, do que a gente, de fato, tentar se debruçar e tentar compreender aquela realidade. Né? Professor, a gente falou um pouco aí anteriormente, eu citei o seu projeto, eu gostaria de saber um pouco sobre o que ele aponta sobre o ingresso e a permanência do público da educação especial nos cursos de graduação da Unicamp e da UFG, sobretudo em relação à acessibilidade aí, né? É com você. Tá. Bom, Juliana, assim, o que a gente tem observado, né, é que, de fato, quer dizer, a partir dessa conceituação, né, nós temos na sociedade, né, que é a sociedade capitalista, né, diferentes formas de opressão, né? E uma das formas de opressão, né, se dá para com as pessoas com deficiência. Né? E aí, nesse sentido, né, essa opressão, ela não é ao acaso, né? Ela tem, inclusive, aí um papel importante, né, não só da sociedade civil, mas também do Estado, né, no sentido de referendar isso. Né? O, recentemente, né, o Silvio de Almeida, né, que tem escrito aí sobre o racismo estrutural, tem discutido sobre o racismo estrutural, ele escreveu um artigo muito interessante no blog da Boitempo, né, destacando sobre isso, né, o papel do Estado, né, na Constituição, né, e na manutenção do racismo. Né. Então, assim, o Estado ele tem uma participação, né, e as instituições do Estado têm uma participação muito importante, né, na produção do capacitismo, né, então, na produção dessa cultura capacitista. Né. E aí, nesse sentido, é que a gente, como se diz, decidimos, né, aí, por interesse de pesquisa, olhar uma dessas instituições do Estado, que é a escola, em particular, né, a escola em nível superior, que são as universidades. Né. Isso porque eu entendo que as universidades têm um papel de formação, né, um papel político muito importante. Né. Não só, né, no processo de formação das próprias pessoas, mas também na produção do conhecimento, né, no processo a gente fala, né, até de constituição, assim, de elaboração de um imaginário político, né, quer dizer, então, a universidade é uma instituição, né, do Estado muito importante. E aí, nesse sentido, foi que eu, esse ano, estou completando 15 anos que eu estou na universidade, já como docente. Né? Se eu for colocar mais o tempo enquanto estudante, né, a gente vai ter aí praticamente uns 25 anos. Né? E eu sempre tive a oportunidade de observar assim, quão pouco, né, nós temos, né, de estudantes com deficiência na universidade, docentes, né, funcionários, que aí remete um pouco a essa questão de olhar a questão da invisibilidade institucional, né, das pessoas com deficiência nas universidades. E aí, nesse sentido, né, na pesquisa a gente sempre faz isso, né, os recortes são necessários, porque a gente não consegue pesquisar todas, né, a opção por olhar um pouco, né, a UFG, a Universidade Federal de Goiás, e a Unicamp. Né. Essa escolha deve-se ao fato, né, de a gente observar que há um movimento nas universidades federais aí nos últimos anos, né, com relação a políticas, né, ações mesmo do próprio MEC, né, aí muito no período
pegando de 2005, né, até agora, até 2020, e de observar que, em particular nas estaduais paulistas, né, pegando a partir da Unicamp, esses movimentos não vêm sendo realizados, que é movimentos de reconhecimento de direitos, né, de pelo menos pautar, né, a questão da superação dessa invisibilidade das pessoas com deficiência nas universidades, né? Então, assim, é um estudo que ainda está em andamento, né? Mas a gente já tem o que a gente poderia dizer assim, alguns achados, né? Uma primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção, né, é que a partir da própria revisão da literatura da área, né, a gente já tem alguns estudos sendo produzidos, principalmente nos últimos 5 anos, que vem investigando aí a condição, né, das pessoas consideradas deficientes nas universidades brasileiras. E o que esses estudos vêm demonstrando? Justamente o fato de que as pessoas, né, vou chamar aqui pessoas com deficiência, que é o termo da própria política, né, que as pessoas com deficiência, elas são vítimas de forte invisibilidade institucional e política das instituições de ensino superior brasileiras, né, isso de modo geral. Embora nos últimos 10 anos, como eu disse anteriormente, 10, 15 anos, em particular, né, nas federais, vem ocorrendo algumas ações. Mas ainda assim, quando a gente olha, por exemplo, para os dados do IBGE, né, e aí aqui eu vou citar os dados do Microdados do IBGE de 2016, né, nas instituições de ensino superior no Brasil, né, nós tínhamos naquele ano 10.703.252 estudantes. Né. Desses, apenas 5.118 eram considerados estudantes com deficiência, né. Ou seja, isso em termos percentuais representa 0,4%, né, do total de estudantes. E quando a gente olha, por exemplo, né, para os dados mais recentes aí do IBGE, né, que tem computado, né, o número de pessoas com deficiência na sociedade brasileira, tem se trabalhado aí com um percentual de 6,7% da população, né, que a gente poderia chamar, talvez traduzir aí para aproximadamente 14, 15 milhões de pessoas, né. Então, assim, há uma discrepância muito grande, né, entre o número de pessoas com deficiência, né, no Brasil, no número de pessoas com deficiência na faixa etária para estarem no ensino superior, né, e o número que de fato, né, dessas pessoas estão nas universidades brasileiras, né. Então, assim, de fato, os dados são muito baixos, né, que de fato reforça justamente aquilo que eu chamava a atenção da invisibilidade, né, e aí eu me lembro novamente do texto do Silvio de Almeida e faço aqui um paralelo, né, com a nossa discussão, que é isso, né, há uma política, né, de fato, de silenciamento, né. Há, de fato, uma política, né, de invisibilizar essas pessoas, né. Quer dizer, o capacitismo, por isso que na proposta hoje da nossa conversa, né, até o conceito de capacitismo estrutural, né. Isso é algo que recebe por parte do Estado, né, ações, né. Então, assim, bom, mas enfim, essa é uma parte dos achados, né, então os dados reforçam, né, o que a literatura vem indicando. E quando a gente olha, né, para a situação específica, por exemplo, dessas duas instituições que eu tenho pesquisado, né, a Unicamp e a UFG, esses dados também batem, né. Na Universidade Federal de Goiás há uma pequena melhora, né, como, por exemplo, desse percentual. Então, quando a gente olha hoje o número de estudantes com deficiência na Universidade Federal de Goiás, né, dentro do total de estudantes da graduação,
dá um índice de aproximadamente 1,5% dos estudantes, né? Em números, isso é aproximadamente 355 alunos no ano de 2019, né? Ou seja, então está acima da média nacional. Já a Unicamp, né, esses dados não são precisos, né? Mas um primeiro levantamento que nós fizemos, né, com fontes que ainda precisam ser melhor verificadas, né, indicam que o índice de estudantes, então o percentual de estudantes com deficiência nos cursos de graduação da Unicamp, o índice, no caso, é menor do que o da média nacional, né? Então, o que demonstra uma preocupação maior, né, com as estaduais paulistas, em particular com a Unicamp, que nós temos esse dado. Bom, a pesquisa também, né, tem apresentado aí outros achados, né, nesses primeiros dados que a gente tem coletado, né. Um que eu gostaria de destacar é o fato de que a UFG, né, vem realizando alguns movimentos, né, desde 2008, no sentido de pensar uma política, né, institucional de acessibilidade, né? E aí, nesse sentido, há, sim, né, algumas ações importantes, né, como, por exemplo, a, a criação de núcleos de acessibilidade, né, depois a criação, né, de um sistema integrado de núcleos de acessibilidades, né, que busca articular órgãos e pró-reitorias da universidade para pensar a política, né. A UFG possui uma política adicional de acessibilidade, né, e isso, né, ainda, quer dizer, na nossa avaliação, né, de modo que poderia ser mais rápido, né? Então, assim, de modo lento ainda, mas tem demonstrado resultados, né? Então, a gente observa, quando a gente olha para o número de estudantes, né, com deficiência na universidade, a gente observa que há um acréscimo, há uma evolução, e há essa movimentação, né, de institucionalizar, né, órgãos, né, articular órgãos, enfim, implementar de fato uma política que seja capaz de garantir, né, o ingresso e a permanência dessas pessoas na universidade. Na Unicamp, né, a gente observa que a gente conseguiu verificar que há ações, né, desde o início dos anos 2000, né, mas que ainda estão muito aquém, né? A criação, né, por exemplo, do LAB, né, o Laboratório de Acessibilidade, que funciona dentro da biblioteca da Cesar Lattes, né, da Unicamp, mas fora isso, assim, não há muitas ações, né? Então, assim, a gente não conseguiu ainda identificar, né, por exemplo, na Unicamp, uma política institucional de acessibilidade, né? Por exemplo, no plano de desenvolvimento da universidade, não há nenhum registro nesse sentido, né? Embora o que a gente observa também é que de 2017 para cá vem ocorrendo algumas ações, né? Então, a constituição de um GT Incluir, depois a constituição do Observatório de Direitos Humanos, né? E depois esse observatório se transforma em diretoria executiva de direitos humanos, que possui uma comissão assessora de acessibilidade, né? E que há algumas movimentações estão nesse sentido de constituição de uma política de acessibilidade. De modo que, né, a nossa síntese com relação a esses dados, né, levantados até agora é que as duas instituições encontram-se em momentos distintos, né, nesse processo de enfrentamento do capacitismo, né. No caso, a UFG, ela já possui uma política, né, já possui órgãos, né, então ela está no momento que ela tem uma política e tenta articular essa política para que ela possa ser implementada, né, nas diferentes atividades que a universidade desenvolve, né, por meio aí dos seus órgãos e pró-reitorias, né. Já a Unicamp, né, isso ainda não está posto, né. A Unicamp ainda está numa fase ainda de tentar levantar, identificar, né, quem são esses estudantes, aonde eles estão, né, mesmo nas políticas, né, o que está definido e estabelecido,
né, e o que ainda precisa ser feito. Bom, acho que, assim, no primeiro momento, né, dos achados aí da pesquisa seria isso. Professor, chama a atenção no seu projeto, quando a gente lê a constatação de que, desde a LDBEM de 1961, já se tem a questão da educação especial. Como a gente sabe que nem sempre aquilo que é propalado pela lei é executado, o que aponta agora, então, a LBI para a educação especial e quais as fragilidades dessa lei? Então, foi bom você destacar, né, a LBI, né, porque, assim, um pouco da minha a avaliação da LBI, né, a LBI, de fato, ela é um ponto de chegada, né, de um conjunto de ações, né, e aí quando eu falo conjunto de ações, assim, muito ações, né, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e até mesmo do Judiciário, que foram sendo fomentados, né, muito em função das lutas dos movimentos sociais das pessoas com deficiência. Né. De fato, a gente tem, né, lá desde a LDB de 61, né, mas sempre, assim, nos anos 60, nos anos 70, né, ainda muito predominante é aquela, de fato, assim, o Estado brasileiro ele começa a atuar, né, junto às pessoas com deficiência, em particular na área de educação, a partir de 1973, com a criação da Senesp. Né. Antes de 73, quem atuava eram as instituições especiais, né, e aí muito as próprias famílias, né, os próprios amigos, né, e as pessoas com deficiência. Depois de 73, a gente pode dizer que começa a haver alguma atuação do Estado, né, de 73 até a Constituição de 88, né, a gente pode dizer que essa ação do Estado ainda muito no sentido de financiamento, né, dessas instituições especiais. Então, assim, não é que o Estado se compromete, o Estado, na verdade, né, ele cria mecanismos para transferir recursos para essas instituições, e a gente começa a ter uma mudança mais substantiva, né, no sentido de ter ações do Estado, né, já não numa perspectiva tão assistencialista, né, caritativa, né, para com esse público, a partir da Constituição de 88. Estou colocando a Constituição de 88 como marco, né, mas no conjunto das discussões que ocorrem nos anos 80 no Brasil com o processo da reabertura política, né. E aí a gente tem como destaque, né, a atuação dos movimentos sociais, né, de luta das pessoas com deficiência, né, que começam, então, né, a reivindicar, né, as questões dos direitos, né, muito fundamentado nos direitos humanos, né, muito fundamentado na formulação da própria Constituição, né, evocar, né, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, né, direito ao transporte. E aí, nesse sentido, é que, no que diz respeito à parte legislativa, a gente começa a ter uma série, né, de leis, né, e aí a gente destaca não só leis, né, mas também decretos, portarias, né, que começam a reconhecer esses direitos, a tal ponto, né, que a gente também começa a ter uma série de políticas, né, por exemplo, nos períodos aí dos anos 2000, né, 2005, 2008, 2009, né, com o próprio Plano Nacional de Direitos Humanos, né, a gente tem dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos, né, um programa que foi importante para as pessoas com deficiência, que foi o Plano Viver Sem Limites, né, que inclusive a partir desse Plano Viver Sem Limites é que a gente começa a ter ações, por exemplo, no tocante à própria questão da educação, em particular da universidade, como o programa CUIR e outros. Né? Mas, enfim, o que eu estou querendo destacar? Né? Que a gente passa, então, a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, né, ter uma série de legislações e de ações do Estado, né, no sentido de
pelo menos justificar, né, ou pelo menos ter ações, né, para responder às reivindicações dos movimentos sociais. E aí começa a colocar na forma na forma da legislação, né? Só que é aquela, como se diz, e esse processo acaba culminando, então, né, em 2015 com a LDI. Né? Antes, inclusive, né, tem uma outra um momento importante, né, que foi a realização em 2007 da Convenção de Nova York, né, onde o Brasil participa, é um dos signatários, né, e depois ratifica, né, os encaminhamentos da Convenção de Nova York como emenda à Constituição, né. Agora não vou me lembrar exatamente, mas foi um ato tanto do Congresso Nacional como do Executivo, né, ratificando a Convenção de Nova York. Né, a partir daí, inclusive, que tem desdobramento no próprio Plano Nacional de Direitos Humanos, que inclusive vai ter desdobramento nesse plano Viver Sem Limites. Né. Então, de certo modo, a LBI é o ponto de chegada, né, ela acaba sintetizando, né, todo esse arcabouço, né, esse ordenamento jurídico, né, que foi sendo constituído nesse período aí do final dos anos 80 até meados de 2013, 2014, né, aproximadamente, né, ao ponto que ela foi aprovada em 2015. Agora, é aquela velha questão, né, como eu disse anteriormente, né, isso tudo acaba sendo mais uma forma, né, dos nossos legisladores, dos nossos políticos, né, responder aos movimentos. Né. Então, assim, muito dessa legislação, né, tem justamente uma coisa que você chamou a atenção. Né, muito é propalado e pouco é realizado. Né. Porque é isso, né, quando a gente vai para a parte do que de fato está sendo feito, né, de fato está sendo implementado a partir dessa legislação, a gente observa que está muito aquém. Né. Então, muito do que se prevê, que se garante, né, está na lei, mas de fato ainda não. E aí, para mim, isso conflita justamente com essa discussão por exemplo, que nós estamos fazendo aqui hoje, né, que diz respeito ao capacitismo. Né? Então, a nossa legislação, né, voltada para as pessoas com deficiência, ela está mais avançada do que a própria sociedade conseguiu aprender a respeito da própria matéria, vamos dizer assim, né, da própria discussão. Né? Quer dizer, é uma sociedade que tem uma legislação, né, avançada, que já aponta, né, para a questão dos direitos, que já aponta para uma outra concepção de deficiência, mas o conjunto da sociedade ainda permanece, né. E aí, nesse sentido, tem muito a responsabilidade, obviamente, né, do Estado nesse aspecto, né, que não cria as condições, né, não oferece as condições para que essa legislação seja implementada, né, esses direitos sejam reconhecidos, e também que se cumpra, né, que se cumpra a lei. Né. Nesse sentido, inclusive, é interessante a gente observar, né, como que a LBI, ela até tem tido uma boa repercussão no campo jurídico. Né. Os ministérios públicos até têm atuado, né, bastante, aí, fundamentando, inclusive, na LBI. Né. Mas isso sempre coincide e esbarra, né, no argumento, né, por enquanto está se cobrando uma coisa do Estado, né, vou pegar aqui, né, da prefeitura, do Estado e até mesmo do governo federal, o que se observa é a justificativa seguinte: olha, a gente não consegue implementar porque não tem recursos, né, a gente não consegue implementar porque... Então, aí a gente esbarra, né, em toda a discussão econômica, que é um pouco o que eu estava chamando a atenção também no início da minha fala. Né.
Nós temos leis que são avançadas, por dizer assim, progressistas, mas que em um país que ainda, como se diz, não por opções políticas, gente, se você quer, pode adentrar nessa discussão, mas que opções políticas opta por não fazer. E aí, nesse sentido que eu sempre destaco a importância dos movimentos sociais, da sociedade civil, de estar atuando no sentido de reivindicar, de se organizar, justamente para cobrar o Estado para que implemente essas políticas. E aí, nesse sentido que eu destaco também a importância das universidades, porque as universidades, elas atuam não só na formação, não só na produção do conhecimento, mas também na formação dessas pessoas. As universidades têm um papel muito importante na formação da cultura, de um país. E aí, nesse aspecto, é que é importante a universidade estar formando pessoas que estejam dispostas a também romper com essa cultura capacitista, portanto, romper com o capacitismo. Bom, acho que me alonguei um pouco, mas é isso, Diana, assim. Professor, falando em questão política, aí a nossa amiga Jussara Galindo, um beijo para você, Jussara, pergunta: o professor observa que, diante do quadro político e ideológico atual, a questão da inclusão e da pessoa com deficiência sofrerá retrocesso? Juliana, já está sofrendo. Eu não tenho acompanhado, assim, eu me lembro que havia toda uma movimentação no sentido. Por exemplo, a gente teve no Brasil, o pessoal criticava muito o governo do PT pelo excesso de ministérios, mas a gente tinha a secretaria, que era a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, que tinha status de ministério, e ela até não tinha essa questão de que ela tinha muitos recursos, mas ela, com esse status, ela tinha uma atuação importante na garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Desde do golpismo, desde do golpe do Temer, quer dizer, o golpe parlamentar, midiático e jurídico, nós não temos mais essa secretaria, enquanto status de ministério. Então, a atuação dela hoje é bem menor. Então, isso por si só já tem uma consequência muito importante no impedimento, na interrupção do que estava previsto, por exemplo, no plano Viver Sem Limites. Só para pegar uma área, que é a área que a gente tem atuado, que é a área de educação, os retrocessos são enormes. A gente tem um retrocesso não só em função de programas e políticas que vinham sendo implementadas, uma delas, inclusive, é a própria Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que hoje está sendo debatida no MEC, prefeito, e revê-la, mas revê-la numa perspectiva de retomada da educação especial como substituidora da educação na escola comum, e a gente vê isso com muita preocupação, porque o que a gente tem observado, eu não estudo financiamento da educação, mas o que a gente tem observado na própria literatura é que muito dessa motivação para a revisão da política está relacionada a interesses econômicos de instituições especiais no fundo público, então no uso dos recursos públicos, em um caso em particular da educação, mas a gente observa também, por exemplo, no próprio cortes que vem sendo realizados no MEC, com efeito na própria CAPES, por exemplo, a gente olha para a questão do financiamento da pesquisa, da produção do conhecimento, da formação de quadros no país.
Então, assim, o cenário, né, acho que essa é a questão que a Jussara estava fazendo, é de retrocesso, né? De retrocesso em todos os sentidos. Que é isso, Juliana? Professor, muito obrigada por trazer luz a essa questão tão crucial para a nossa sociedade. E agora, então, eu aproveito para perguntar quais são as suas leituras de quarentena. Então, a gente está vivendo um período muito atípico, né? E assim, a gente tem que fazer de um tudo para cuidar principalmente aí da nossa saúde mental, né? Eu tenho, como literatura de ficção, né, eu tenho lido um livro do Marcos Zusak, né, que foi o autor daquele livro, acho que é mais conhecido dele, que é A Menina que Roubava Livros. Eu tenho lido um livro dele que chama O Construtor de Pontes, né? Eu conheci, né, a obra dele a partir da Menina que Roubava Livros, né? Tive a oportunidade de ler antes de sair o filme, e como todo livro, né, é muito melhor do que os filmes, não tem nem comparação, né? E então é um livro que eu tenho lido aí como uma literatura de ficção, né? Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de que a gente está falando um pouquinho sobre literatura, né, e sugerir para quem está nos acompanhando aí, um livro do Cristóvão Tesa, né, que é um escritor brasileiro que escreveu um livro, né, retratando um pouco a história, né, dele, da relação dele com o filho dele, que é o livro chama O Filho Eterno, né, que eu acho que está um pouco aí no contexto da nossa conversa aqui hoje, né. Que é um livro bem interessante que realmente demonstra um pouco a relação de um professor universitário, né, que tem um filho com síndrome de Down, mas que vive numa sociedade capacitista, né. Em termos, assim, profissionalmente a gente lê muita coisa, né, então eu estou lendo muita coisa, mas em particular, né, eu queria destacar aqui que eu tenho iniciado a leitura de um livro que chama Deficiência e Discriminação, né, que foi organizado pela Débora Diniz e o Anderson Santos, né. A minha expectativa é que eu possa trabalhar aí com o grupo de pesquisa, né, que eu acho que é um livro que também traz essas discussões aí, que nós estávamos conversando aqui. Maravilha, professor. Vida longa ao seu trabalho. Muito obrigada por ter nos concedido essa entrevista hoje. E até a próxima. Juliana, eu que agradeço aí a oportunidade, né? É um tema extremamente espinhoso, né? Necessário, né? É necessário, espinhoso, assim, a gente observa, né, que muitas vezes é um tema que as pessoas tentam, né, se esquivar, né, que para mim está muito relacionado um pouco, de repente, a desconhecimento mesmo, né, mas, em certa medida, também reflete um pouco do capacitismo que está posto na nossa sociedade, né? Quer dizer, um pouco eu estava tentando chamar a atenção, muitas vezes esse silenciamento, né, esse querer não ver, esse querer não discutir, né, muitas vezes está relacionado também a isso, né, quer dizer, ao capacitismo que está posto na sociedade. Então, a gente está tentando enfrentar essa questão, né, eu acho que é um tema que a gente sempre é suspeito para falar daquilo que a gente estuda, trabalha, né? Mas eu considero o tema desafiador e tenho tentado me debruçar sobre ele e acho ele de extrema importância, de extrema... Com certeza, com Muito certeza. obrigado, parabéns aí pelo trabalho que você tem realizado, eu algumas vezes tenho acompanhado, né? Nem sempre eu Obrigada. consigo, né? Porque a gente tem mil coisas para fazer, então, quer dizer, banca, aula, né? Mas sempre que possível, especialmente aí os temas estão mais próximos,
ao que a gente tem trabalhado, a gente tem procurado acompanhar. Obrigada, professora. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tecendo em Reverso de hoje vai ficando por aqui. Mas antes, eu vou ler uma frase bem propícia para essa entrevista de hoje, do Eduardo Galeano. O corpo não é uma máquina, como nos diz a ciência, nem uma culpa, como nos fez crer a religião. O corpo é uma festa. Boa noite para vocês e até a semana que vem. Tchau.